Atividade 9 do Caderno do Aluno, volume 2, segunda série do ensino médio. Ela diz o seguinte: observe os dois polígonos representados no plano cartesiano. Então nós temos dois polígonos, o polígono ABCD e o polígono EFGH. Esses dois polígonos são congruentes e podemos considerar que o polígono EFGH é uma translação do polígono ABCD, isto é, EFGH foi obtido a partir de duas movimentações de ABCD, sendo uma na horizontal e outra na vertical. Bem, então vamos ver o que significa essa translação horizontal e translação vertical. Tentar compreender aqui, através do GeoGebra, o que significa essa translação do polígono ABCD, né? Então, o que é essa translação? Significa um movimento dele. Então, nós temos a translação horizontal e a vertical. Então, quando eu falo na translação horizontal, observe aqui no polígono ABCD, tá? Eu vou fazer um movimento na horizontal. Então, observe as coordenadas dos pontos dele. Ó. O ponto A tem coordenadas 1, 1, o B 1, 3, o C 3, 1 e o D 2 zeros. Então, eu vou fazer a translação de uma unidade. Então, uma unidade para a direita. Então, ó, eu vou movimentar ele, ó, uma unidade para a direita. Então, o que aconteceu com as coordenadas deles? Observe que as coordenadas do Y, né, ó, do A continuou sendo 1, o Y do B continuou sendo 3, o Y do C continuou sendo 1 e o Y do D continuou sendo 0. O que mudou? O que mudou foram as coordenadas X. Bom, vou fazer mais uma translação de mais uma unidade na horizontal. Ó. Então, mais uma unidade, movimentei esse polígono, mais uma unidade. O que mudou? Observe que o que mudou foi só a coordenada X, né, do ponto. Vou fazer mais uma unidade, ó, mais uma unidade. Olha só aonde que veio, né, o ponto A. Então eu já fiz 3, né, já mudei 3 casas para a direita. E eu preciso mudar até esse polígono ABCD se coincidir com esse polígono EFGH. Então, ó, vamos lá. Então, para ele chegar lá, eu preciso o quê? Eu preciso que o D fique na reta do H, né? Então, para o D ficar na reta do H, eu preciso mudar mais 2 casas para a direita. Então, a gente diz que precisa ter o quê? Ter uma translação de mais 2 unidades na horizontal. Então, vamos lá, ó. Uma, 2, né? Então eu já fiz o que? Já fiz a translação de 5 unidades na horizontal. Agora, para ele se encaixar perfeitamente no outro polígono, eu preciso fazer uma translação de 2 unidades na vertical. Então vamos lá, fazendo 2 unidades na vertical. Então vamos lá, ó, subindo uma. Observe que ocorreu o que aí? Ela mudou apenas o que? Apenas o Y, né? A coordenada X, ela continua igual. Então, quando eu faço a translação na horizontal, o que muda é o X. Quando eu faço a translação na vertical, o que muda é o Y. Então, para ela se encaixar perfeitamente na outra, eu preciso o quê? Subir mais uma unidade. Então, subindo mais uma unidade, ó, encaixei o polígono ABCD no polígono EFGH, tá? Isso aí que significa, então, fazer a
translação horizontal e translação vertical. Agora então que entendemos o significado dessa translação horizontal e essa translação vertical, vamos então ao que se pede no exercício. O item A, ele diz o seguinte: quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical do polígono ABCD devem ser deslocadas para que, ao final, coincidam com o polígono EFGH. Bem, então, pelo que nós vimos na explicaçãozinha ali, né, quantas unidades esses pontos têm que se deslocar na horizontal? Então, quanto que eles têm que vir aqui na horizontal? Então, eles têm que vir 1, 2, 3, 4, 5 unidades na horizontal. Então, vamos colocar aqui 5. Na horizontal e 2 na vertical, né? 2 na vertical. Nossa Senhora. Bem, represente em uma matriz A do tipo 4×2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, as coordenadas dos vértices do polígono ABCD, de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, vamos representar aqui, né, uma matriz A, fazendo aqui, uma matriz A. Então, ela vai ter 4 linhas e 2 colunas, né? 4 linhas e 2 colunas. E nós vamos representar, então, as abscissas, né? E as ordenadas na segunda coluna. Então, o ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? Ele tem coordenadas o quê? O x dele vale 1 e o y dele vale 1. Então, a abscissa vale 1 e a ordenada vale 1. O ponto B tem coordenadas o quê? 1, 3. Então, a abscissa 1, ordenada 3. O ponto C tem a abscissa valendo 3 e ordenada valendo 1. E o ponto D tem a abscissa valendo 2 e ordenada valendo 0. Então, essa daqui é a nossa matriz A. O item C. Represente em uma matriz B 4×2 as coordenadas dos vértices do polígono EFGH, de maneira que cada linha da matriz obtenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Então, a mesma coisa que nós fizemos aí para o polígono ABCD, só que agora de EFGH. Então, vamos lá. Então, nossa matriz B, essa nossa matriz B. Então, vamos lá. O ponto E, ele tem o x valendo 6, ou seja, a abscissa valendo 6. E a ordenada valendo 3. O ponto F tem o x valendo 6. E o y, que é a ordenada, valendo 5. Depois, o ponto G tem o x valendo 8, que é a abscissa. E a ordenada valendo 3. E o ponto H tem o x valendo 7, que é a abscissa, e a ordenada valendo 2, que é o y, né? Então, nós temos aqui a matriz B. Agora, ele quer que a gente escreva uma matriz C, 4×2, de tal forma que A mais C seja igual a B. Vamos isolar a matriz C aqui. E vamos falar então que a matriz C é igual à matriz B menos a matriz A. Então, fazendo essa matriz C,
Quem que vai ser essa nossa matriz C? Bom, eu já disse que na operação de matrizes, nós temos que realizar, né, a soma ou a subtração com os seus elementos correspondentes, né? Então, se eu vou fazer B menos A, então o meu primeiro elemento da matriz C aqui, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, eu vou fazer 6 menos 1, que vai dar 5. O outro elemento vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, nós vamos fazer 6 menos 1, que vai dar 5. O outro aqui nós vamos fazer 5 menos 3, que vai dar 2. Agora o elemento da terceira linha, então nós vamos fazer 8 menos 3. 8 menos 3 é quanto? 5. Agora o elemento da terceira linha, segunda coluna, nós vamos fazer 3 menos 1, vai dar 2. Agora o elemento da última linha, nós vamos fazer 7 menos 2. 7 menos 2 dá 5. E 2 menos 0 dá 2. Bom, olhem para essa matriz C. Quantas unidades, para fazer essa translação, quantas unidades nós andamos na horizontal? Foram 5, não é? Olha só o que nós obtivemos aqui nessa coluna que representa a coluna das abscissas. Então, 5 unidades, né? E nós andamos quantas na vertical? Na vertical nós andamos 2 unidades. Olha só o que aconteceu com a coluna, né? Que nós representamos então as ordenadas, ok?